Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui novamente, trazendo algumas informações novas aí. Estamos num programa novo, certo? Hoje é o nosso segundo dia, de um projeto do Movimento da Educação e Colaboração, certo? Onde vamos trazer a importância do conhecer, do se conhecer e adquirir conhecimentos verdadeiros, certo? Comprovados e tudo mais. Eu sou Liz Conde, do canal MEC Terapias. Se você não é inscrito, se inscreva aí, por favor, coloque seu comentário, deixe seu sininho em alerta para ser avisado das nossas informações, E também temos a página do Facebook da MEC Terapias, que a gente traz mais algumas informações a respeito da medicina quântica e o nosso propósito é ajudar a fortalecer, a alimentar essa escolha que você fez desse novo caminho, que é o caminho do despertar, que é o caminho do aprendiz, e não mais do vítima, certo? Então, assim, somos seres perfeitos, saudáveis, divinos, filhos de Deus, temos uma vida de abundância, somos lindos, maravilhosos e somos capazes de fazer qualquer coisa para o nosso bem-estar e o bem-estar de todos, Esse é o caminho do aprendizado, do aprendiz, Sofrimento, vitimismo, medo foi passado, como diziam antigamente, pretérito, Hoje nós vamos falar, como o propósito é sobre educação. O que tem a ver educação com medicina quântica? Então, assim, a medicina quântica, ela traz você, convida você para o seu despertar, para o seu conhecer a si, certo? Então, educação, Então, nós temos algumas coisas aí, uma porcentagem a mais daqui, uma porcentagem a mais dali, uma menos aqui, uma menos ali e tal, Mas, enfim, uma coisa que a gente sabe que é certeza, que carregamos dentro do nosso DNA partículas, porcentagens dos nossos antepassados. Não exatamente só dos nossos pais ou avós, mas dos antepassados, certo? Para quem tem a crença da reencarnação, sabemos que isso é bem passado, bem lá atrás, certo? E está dentro do nosso DNA. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem lembrar do que querem mudar, o que quer transformar. Mas a gente tem que ter a noção e a consciência de que não há necessidade da gente lembrar do que foi, como foi e onde foi, certo? A gente tem que, chegou no nosso presente, trouxe no nosso presente alguma memória, alguma situação que fazia tempos que você não tinha, isso é um despertar, é um desapego, é uma desintoxicação do seu emocional, das suas memórias, certo? Isso é uma bênção, certo? Mas, voltando lá à questão dos antepassados, o que acontece? Nós somos descendentes de descendentes, nós somos primitivos, como os índios, nós temos isso no nosso DNA. Então, eu, por exemplo, moro aqui no Brasil hoje, como a maioria das pessoas que estão acompanhando o canal somos brasileiros, mas temos pessoas também
da Europa. Então, o que que acontece? E até mesmo no Brasil, o que que acontece? Dependendo da região, nós já temos a temperatura diferenciada. Olha que é uma coisa muito simples, certo? Então, nós aqui do Sudeste, nós não temos problema com neve e coisas, frios excessantes, né? Abaixo de zero, nada disso. Mas no sul do Brasil já tem, e é o mesmo país, certo? Então, o que acontece? Os valores deles lá na questão de cultura, de alimentação, de vestimenta, já é diferente do nosso. E olha que somos todos do mesmo país, né? O pessoal do norte e nordeste, completamente, né? Extremos, certo? Então, eles têm uma temperatura muito elevada. Isso é o que a gente consegue lembrar do nosso presente ou de um passado bem próximo, certo? Mas você sabe quem foi seu bisavô, tataravô, descendente de quem? Eu sou descendente de português, certo? Então, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, são portugueses. Então, não tem mistura aqui no Brasil. Mas a gente sabe que tem pessoal estrangeiro que formou família com o pessoal daqui, inclusive nativos, né? Então, mas mesmo assim, então eu sei que meus avós eram portugueses, certo? Mas e os meus bisavós e tataravós? Então, assim, qual eram as dificuldades que eles tinham na época? Qual eram os hábitos que eles tinham na época? Quais eram os valores que eles tinham na época? Isso tudo está no nosso DNA. Você lembrando ou não, mas ele limita você em algumas coisas automáticas que você faz e que você pensa. Você já não fez? Já não se pegou fazendo alguma coisa que você fez automático sem pensar? Aí na hora você fala, nossa, fiz sem pensar. Tá no seu DNA, certo? Trazido dessa parte ancestral. Também temos uma parte em que a gente traz, que temos, né, armazenados, exemplos de pessoas próximas a nós na nossa infância e juventude. Então, professores, escola, passeios, colegas, vizinhos, tudo isso está dentro do nosso DNA, certo? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês, para falar com vocês sobre isso, a respeito do certo e errado. Você não conhece ninguém que tem um patrimônio financeiro tão grande, mas não é capaz de ter tranquilidade e ele fica tão apegado que parece que ele tem medo de perder, parece que ele vai ficar sem nada? Né? Não tem aquele ditado que diz o pobre ele é capaz de dividir uma única coisa que ele tem com quem não tem, do que o rico dividir ou ofertar, né, algo que ele tenha mais. Por quê? Por causa de memórias do DNA. O que é que ele carrega para que ele tenha esse medo, essa questão de necessidade de ter e acumular? Por outro lado, tem também as pessoas que vêm descendentes de nativos. Então, assim, o que acontece com a comunidade indígena? Maravilhosa, né? Então, assim, tem fome, vai lá, pesca um peixe, tira uma raiz, pega uma fruta no pé, não tem dificuldade. Entende? Então, assim, as pessoas, para ela tudo tá bem, tudo tá bom. Ah, mas eu tenho o necessário. Lembra? Deus, nosso Pai, Ele dá para nós o nosso necessário.
necessário para a sobrevivência, necessário para o aprendizado, necessário os desafios são necessários para nós, para que a gente possa crescer e amadurecer, né? Então nós temos que ter essa consciência. Por isso não existe certo e errado, né? E por isso também que a medicina quântica convida você ao despertar, ao interiorizar, para que você possa limpar essas memórias, desculpa, que estão dentro do seu DNA, certo? Mas que não fazem mais parte da sua vida, né? Imagina você, fecha os olhos, imagina você na época das cavernas, por exemplo. Tem alguma coisa a ver com você hoje? Não. Você tem luz elétrica, você tem água na torneira, você tem chuveiro quente, você tem roupa, você tem um lugar construído com portas, janelas, telhado. Tem nada a ver com você hoje, né? Agora, você já imaginou lá nas cavernas, o camarada com o celular na mão? Ou então assistindo televisão? Ou vendo um avião, né? Passando? Também não tinha nada a ver com ele. Mas é uma coisa que a gente tem com a gente, porque a gente vem de gerações e gerações e gerações. A gente veio de algum lugar. E alguém veio de algum lugar também, e alguém veio de algum lugar também. Só que a gente vem carregando tudo isso, é acumulativo. Vai diminuindo as porcentagens, mas ainda existe. Ainda existe. E por isso é que existe a necessidade, não é necessidade, mas assim, é muito interessante, entendeu? Para um crescimento consciente e responsável, para um despertar, de que você não se julgue, não se culpe, não se compare com nada nem com ninguém. Somos únicos. Somos únicos. Não tem dois. Certo? E a gente carrega, todos nós carregamos, né? E a medicina quântica, ela vem justamente para ajudar a limpar essas memórias, né? É como se você fosse fazer uma limpeza no computador, né? Então a memória lá, celular. Você não consegue fazer algumas coisas no celular, tipo eu, né? Meu celular tem memória desse tamanhozinho, né? Aí, para fazer uma coisinha tem que tirar duas. É a mesma coisa, entende? Para que você possa arrumar um espaço limpo, para que você armazene coisas novas e coisas novas e coisas novas. O que seria isso? Conhecimento. E a busca de verdades verdadeiras. Não aquelas que que impuseram para nós. Porque também aprenderam daquela forma. Que foi o que eu falei com vocês a respeito do menino ontem. Certo? Então, isso é medicina quântica. Ela vem nos mostrar isso. Ela vem nos trazer isso. Como outras terapias holísticas também, né? A Theta Healing, a barra de Axis, o Reiki e outras tantas, certo? O que é? É trazer para você o momento, nós estamos no momento, o universo está nesse momento de transmutação, de informação verdadeira, de limpeza das ilusões. Limpeza das ilusões, certo? Então nós estamos aqui para aprender por que nós nascemos, para que nós nascemos, qual é a nossa missão? Sermos felizes, nos conhecer e nos amar, e sermos felizes e compartilhar essa maravilha de felicidade e de energia linda, entendeu? Com as pessoas. É para isso que nós estamos aqui, né? E estamos aqui agora porque estamos junto com o planeta Terra na transmutação. Então vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte, né? Intencionando, orando, como a gente já falou aqui,
sobre a água, né? Sobre oração, meditação, enfim, né? Faça a sua parte. Na crença que você acredita, que você frequenta, faça a sua oração, né? É isso. Aí eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para vocês hoje, né? Então, nossos antepassados, certo? Dependendo da época, existia muita escassez, né? Temperatura, que era bem brava, né? Comida diferente, violência, certo? Limitações, né? Porque as pessoas ganhavam pelo grito, pela briga, né? E quando começava uma briga, só parava quando matava um. Não existia trégua sem ser a morte de alguém, certo? E aí, na limitação, entram as crenças, né? Crenças religiosas. Antigamente, lembra das bruxas, né? Então, assim, antigamente, as pessoas que faziam algo que não era natural para outras pessoas, certo? Eles colocavam na fogueira e matavam por conta de ser bruxa, né? Hoje é benzedeira, né? Hoje somos terapeutas holísticos, certo? Mas éramos bruxos, né? E aí também tem a questão da bigamia, né? O homem podia ter várias mulheres, como ainda tem país que pode ter ainda, e é normal, é lei, por isso não existe certo e errado, né? Existem as meninas, né? As mulheres, e hoje homens e crianças, né? Dentro dessa prostituição, certo? Que foi ensinado assim, né? E hoje é um mercado aberto, né? Antigamente a pessoa era escorraçada de casa, enfim, discriminada, jogavam pedra, né? Enfim, escravos, senhorios, soldados de guerras, né? Pessoas que ficavam em prisões. Olha quanta coisa a gente pode ter no nosso DNA agarrado aí, né? E aí tem as questões das vivências. Até aqui memórias e agora emoções, que é o gatilho, né, que impulsiona a gente a fazer as coisas, certo? A raiva, a vingança, a culpa, né? A culpa, gente. Eu sou culpada, eu não carreguei mais de 50 anos de idade, culpa de estar viva, e tem pessoas que têm culpa de tanta coisa, né? O não merecimento, o apego às coisas, né, que eu falei agora para vocês, a saudade de algo, ou uma situação, ou de alguém. Ah, o mundo inteiro me ama, mas eu quero que aquela pessoa me ame, né? E não acontece. Então, ela tem saudade daquilo, né? E essas mudanças, elas levam a gente na transformação, certo? Então, o que transforma a gente? Mudança. O que é mudança? Mudança de hábito. Do que você vê, do que você ouve, do que você fala, do que você compartilha, né? Repetir, 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 né? Semear, né? Cocriar. E os desapegos são transmutações. Então, quando você consegue fazer uma transformação, quando você determina fazer uma mudança e transforma, certo? O seu desapego, ele vira uma transmutação. Você perde, você desapega, você larga, você liberta, certo? E aí, você ressignifica, certo? O que aconteceu lá atrás, você traz o evento e não mais a emoção. Você ressignifica. E aí precisa do quê? Treinamento, repetição, perseverança e determinação, certo? É fácil? É trabalhoso, mas é simples assim, tá bom? Então, transforme o seu conhecimento em comportamento, certo?
E aí, realize os seus desejos. Faça um cartaz, uma folha, um desenho das suas realizações, daquilo que você deseja que ainda não conseguiu concretizar. Faça, desenhe, tire a foto, faça um painel, certo? E olhe e vivencie, traga a emoção como se você já estivesse vivenciando aquilo diariamente. Não esqueça da sua lista de gratidão, tá certo? E fazer a sua meditação diariamente. Sou muito grata por estar aqui, né? E que vocês tenham um ótimo, maravilhoso dia abençoado. E até o próximo vídeo. Bye, bye.